Fala, meus queridos, fala, meus colegas, que eu vou fazer? Introdução. Vem, vinheta. Fala, galera, bora começar mais um vídeo, bora de desenho, bora também de mais uma notícia. Pessoal, O melhor canal de notícias, Doutor Sandro, muito top, muito bom. Eu gosto também da Paula Marisa e da Bárbara Tia Tolizei, também são fodas. E o bom das duas que tem um deboche também muito da hora. Mas esse cara também é muito bom, gosto demais, viu? Doutor Sandro, muito bom. com a tal da imprensa hipócrita, né? Cara, o ato que o Nicolas está fazendo, se fosse um ato feito pela esquerda, a cobertura seria gigantesca. Mas o que o Nicolas está fazendo é algo inédito. As pessoas estão seguindo sem nada em troca. Estão seguindo por seguir em busca de esperança de algo que vai acontecer. É diferente daquelas manifestações de sindicato, que aquele povo está lá para brigar por melhoria de salário. Não. Aqui o pessoal está seguindo o Nicolas por um Brasil melhor, por condições melhores, por uma vida melhor. Isso aí escancara a diferença entre a direita e a esquerda. Um dos poucos jornais que trataram do caso foi, por exemplo, o jornal Metrópolis. Tratou, olha, sob chuva, Nicolas cumpre o 5º dia da caminhada pela liberdade. O ato é liderado pelo deputado Nicolas Ferreira, teve início na segunda e segue rumo a Brasília. São notas como essa. Um filho da mãe que toca trompete para ficar fazendo onda com a cara dos bolsonaristas teve mais repercussão do que o próprio Nicolas nessa mídia e nessa imprensa podre. Uma diferença, e acho que foi a Campanholo que utilizou, ela foi brilhante ao dizer o seguinte: há uma diferença grande da esquerda. A esquerda quer mudar a sociedade. A direita quer mudar o indivíduo. A esquerda é aquele indivíduo usuário de droga, em depressão, com a vida toda perturbada, a vida econômica destruída, a vida amorosa destruída, não tem relacionamento com os pais, com a família, é uma vida toda desestruturada, mas ele quer ditar as regras para a sociedade inteira de como as pessoas têm que agir. Ele vai dizer se você pode comer carne ou se você tem que ser vegano, se você pode ou não pode fazer aborto, se você deve ou não deve fazer isso. Ele é responsável por dizer como a sociedade vai evoluir se aquele ser é um ser podre por dentro, que deseja o ódio. Igual ontem eu mostrei para vocês um esquerdista desejando a morte do Nicolas Ferreira. Aquilo é o esquerdismo. Ah, não, mas isso é democrático. O ódio é democrático. O esquerda é democrático. Enquanto que o cara é de direita, a sua pauta é pela sua religiosidade. Não, eu vou seguir os mandamentos cristãos de Deus, vou respeitar minha família, vou respeitar minha esposa, vou prosperar financeiramente, eu vou educar os meus filhos. Eu não quero que esse mundo atribulado chegue até a minha família, eu vou melhorar como indivíduo. E melhorando como indivíduo, o resto da sociedade vai melhorar. Ou seja, se eu busco melhorar mim, a sociedade fica melhor. Agora, o outro lado, ele exige que você mude para adequar os caprichos dele. Esse é o retrato da esquerda. Essa é a esquerda verdadeira. Propaganda não! E aí, voltando a falar do Nicolas, eu preciso que vocês entendam o seguinte. O que está acontecendo com o Nicolas hoje é um movimento que tem muito mais a ver com 2030 do que com 2026. Ah, então você está falando que é uma campanha eleitoreira do Nicolas? Não é isso.
Eu tô falando que o Brasil já viu quem é a verdadeira liderança que ele precisa. Cara, eu não tenho dúvidas que se hoje ele pudesse e o candidato fosse o Nicolas, eu não abria a boca para falar em Flávio Bolsonaro. Mas não tenha dúvidas disso. Se você for colocar numa Ó o caminhão, ó o caminhão. Passou um caminhão e nele tá escrito. balança e me perguntasse, Não tá escrito nada. então, você prefere Nicolas ou Flávio? Quem que é Flávio? Imediatamente. Hoje, e eu, como eu disse, minhas figuras não bolsonaristas, eu falo para vocês abertamente que eu não sou bolsonarista. Mas eu tenho críticas, principalmente aos filhos do Bolsonaro. Mas se você olhar, o Nicolas Ferreira é um cara que evoluiu de sobremaneira. E em 2030, esse cara tá pronto. Mas quem disse que a visão do Nicolas é para 2030? A visão do Nicolas é para 2034, para 2038, para 2040. É para um futuro. É essa visão que o Brasil precisa. Dá uma olhada aqui que ele falou. A mudança não vai ser pelo voto agora em 2026. Vai ser pela mudança dos jovens, a mudança de quem vai construir o nosso futuro. Para os nossos inimigos. A gente só está começando, sabe? Nós só estamos começando. A quantidade de crianças e adolescentes que passam por essas estradas, que saem das suas casas para poder dar um apoio, mostra que daqui 10 anos, 20 anos, se Deus quiser, não vai ter Lula mais. Se Deus quiser, não vai ter muitos que estão aí. E nós vamos resgatar esse país. Eu não estou falando de eleições. Não estou falando de eleições. É isso que você está sentindo no seu coração. Não é uma questão eleitoral, não. Não é uma questão só de 2 anos que acontece. Isso aqui é principalmente daquele que consegue mudar os nossos corações e não sou eu. Eu estou político, mas eu sou cristão. Eu consagrei isso aqui a Deus e eu tenho certeza que Ele está movendo os corações. Até os corações daqueles que ficam assim, será que Ele não está misturando as coisas? Ô amigo, Deus ele usou tantas pessoas, né? E eu não estou aqui me comparando, tá? Eu estou dando exemplos de pessoas... E a Bíblia, se vocês pararem pra pensar, a Bíblia é política pura, né, velho? Por exemplo, se Deus escolheu ali o rei Davi, escolheu os juízes para liderar o povo, sempre Deus escolhe uma galera para liderar o povo. E tipo assim, muitas das vezes foi pregado pro cristão que o cristão não deve misturar a política. Só que se você parar para ler a Bíblia, o contexto geral de tudo sempre está envolvido em política. É muito top, velho. José foi rei, governou o Egito e ajudou o faraó. Uma porrada de galera tomou o domínio ali do poder, né, do reinado, né, em Israel. Então é muito top, velho. Que Deus usou Daniel, tá ali no meio. Pois é. E sim, o sentimento que se passa é esse. E o sentimento da esquerda? Esse sujeito, e aqui... E é até engraçado que, tipo assim, a Bíblia fala assim que... Como é que é? Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E a maioria do povo que não servia a Deus, dos reis, né? Os reis do povo de Deus, às vezes se desviava do caminho e só acontecia desgraça pro povo, velho. Só desgraça. E todas as vezes que os reis invocaram a Deus para pedir auxílio, né? E todo o reinado foi bom pra caramba, velho. Muito top isso. É interessante falar isso. Esse sujeito aqui é um empresário, se dizia bolsonarista, apoiador do Bolsonaro, mas afastou do bolsonarismo. Tá? E é por isso que eu não gosto de rótulo, né? O cara, ele dizia ser bolsonarista raiz, enquanto eu disse que eu não era bolsonarista. Hoje, ele é anti-bolsonarista. E eu continuo dizendo que eu não sou bolsonarista. Mas quem está do lado mais certo aqui? Quem tem menos ódio no coração? Eu não desejo o que ele desejou agora para nenhum dos outros deputados. Dá uma olhada. O que ele falou aqui, né? A ameaça grave foi feita ao Nicolas Ferreira. Tá? Se é para lacrar nas redes, tudo bem. Mas o efeito do ódio que eles propalam é gigantesco.
Dê play no seu Enem e ganhe até 100% de bolsa na Uninter. Inscreva-se já. Guys, can you believe these videos are generated by an AI called Vidu? It can create unbelievably realistic. Peraí. Bom dia, Eli, tudo bem? Tudo bem, senhor? Graças a Deus bem. Ed, você teria um helicóptero lá em Brasília disponível? Tem. Mas o cara vai ter que ter uma missão comigo. É pra acompanhar o Nicolas lá? Eu quero jogar ovo naquele bando de vagabundo que tá lá sem ter o que fazer, entendeu? Tem que levar pelo menos umas 2 caixas de ovo podre lá de cima, só jogar. Você pode jogar o que você quiser. Eu tô com 4 aeronaves lá. A pergunta é só a seguinte: por que pessoas se manifestando de forma pacífica, democrática, têm que ser atacadas? Por que quando a esquerda se manifesta, e é uma manifestação pacífica da esquerda, alguém tem que ir lá e atirar coisas nessas pessoas? O que incomoda tanto? Por que o ódio de vocês esquerdistas é tão grande? São pessoas manifestando democraticamente de forma ordeira. Não é a manifestação. É o que isso representa que assusta vocês. Fazendo voo particular pra eles. Vê pra mim quanto que sai essa criança aí, tá? Ele deve estar chegando em Brasília ali já, deve estar faltando uns 50 quilômetros, né? Por aí. Então esse aí é o percurso. Sai do aeroporto de Guarulhos, eu pego um avião desse em Guarulhos, no aeroporto de Brasília. E de Brasília, segura aí um pouquinho aí. E de Brasília, eu vou de aeronave lá só pra jogar ovo nesses vagabundos. Rapaz, não tem ninguém ali, é só... Engraçado que é só parlamentar e assessores. Não. Se eles se unissem assim pra ajudar o povo brasileiro, o Brasil era outro. Não tem ninguém ali, é só pra aparecer, cara. Não, vê pra mim quanto que sai essa aeronave aí. Eu vou dar um pulo lá só pra tacar o ovo. Avisa pro cara, ele vai tacar o ovo dos caras lá embaixo. Meu, vai ser muito... Eu quero jogar isso na rede. Eu vou acabar com essa fuleirada, vai ter que ser só ovo podre, entendeu? Eu vou ligar para um amigo meu lá, vou mandar ele separar já 2 caixas de ovo podre já. Pode, vai fazer o sobrevoo lá, você pode jogar até bomba lá, cara. Não, bomba não, mas ovo nós vamos tacar. Você escutou isso? Não, se você quiser fazer o sobrevoo, a gente pode jogar até bomba lá. Até eu vou com você, cara, se quiser. Não, vamos. Você não tem um jatinho aí não, barato pra nós ir lá e voltar? Eu não Sabe bem pesado pra ir pra Brasília, pô. É, né? É melhor pegar um HE lá, se for... Eu não sei se seja um patrocinador, mas... Melhor pegar um HE lá, você faz o que tem que fazer e volta na comercial tranquilo. Não, tranquilo. Então vem pra mim quanto o cara cobra pra fazer esse voo lá, que eu vou lá em Brasília agora. Tá bom, eu vou já pegar aqui com o parceiro. Valeu, um abraço. Falou, Hélio. É isso aí, galera. Aguardem os próximos vídeos. Sabe o que eu desejo para você? Desejo que Deus toque o seu coração e que você guarde esse ódio seu. Você para com isso. Que você seja muito abençoado na sua vida e que a partir do momento que a sua vida começar a ser abençoada, que você deixar suas frustrações de lado, sei lá, se é problema amoroso, se é problema financeiro, parece que não sei qual é o seu problema, ou se é só problema moral mesmo, que Deus abençoe, toque e melhore sua vida. Assim, você vai deixar de se preocupar em destruir a vida dos outros e cuidar da sua própria vida, tá? Então torço para que Deus toque no seu coração. A melhor coisa que eu posso torcer por você. Agora, vamos lá. Olha o que o Rui Costa falou aqui. Segundo o Rui Costa, não é um jogo de direita contra a esquerda, o jogo é muito além. É o sistema querendo devorar o próprio sistema. O Rui Costa, né, deu uma entrevista para o Veritas Liberar, que é um perfil aí mais à esquerda também. Ele falou, olha, o reinado do ministro Alexandre de Moraes pode estar acabando a qualquer momento. Tudo dá a impressão de que o reinado do Alexandre de Moraes estaria chegando ao fim, porque é muito abuso de poder, e esse abuso de poder, muito poder em primeiro lugar, né? O excesso se transformou numa coisa muito poderosa e esse poder incomoda muita gente, não tem como.
Sempre assim. E o juiz nunca é o dono do regime político, ele é sempre um serviçal, né? Então, se ele tem muito poder, começa a incomodar as pessoas que são os verdadeiros donos do regime político. E agora ele está enfrentando um Começa a virar uma ditadura, né? adversário de grande Disfarçada de democracia. porte, né? A burguesia já havia enviado aí vários avisos de que o STF estava exagerando, né? Teve aquela denúncia do Glenn Greenwald, que a Folha repercutiu. Tudo isso foram avisos, né? Olha, não abusa e tal. Mas o STF parece que subiu a cabeça, né? O poder que eles adquiriram, e a pessoa perde a noção do que está fazendo. Segundo, eu acho que é como você disse, é briga de cachorro grande. Aqui não é PT, não é Bolsonaro, que também não é cachorro grande. Bolsonaro não é cachorro grande. Aqui, quem armou a cama do Xandão dessa vez foram os bancos, quer dizer, a alta burguesia dona do regime político, em conteste, né? Eu não sei dizer exatamente o que aconteceu aí, né? Mas, grosso modo, eu diria o seguinte, que eu vi até uma declaração em off do Xandão falando isso. E o banco Master começou a ocupar um espaço desproporcional e começou a incomodar os outros bancos grandes. Então, eles resolveram derrubar. Eu acho que tem mais coisa nisso daí do que simplesmente essa declaração. Isso aí é uma declaração muito favorável ao Banco Master. Tem a ver com as falcatruas que foram cometidas, etc. E tal. Mas, com certeza, né, os agentes, os autores da coisa são os grandes bancos. Bom, aqui, e a Globo, logicamente que a Globo está alinhada com esses grandes bancos, é o grande capital, exatamente, é o grande capital. O grande capital é um bloco unificado que controla o regime político, estejam no governo ou não. Eles são os verdadeiros donos do Estado brasileiro. Todas essas denúncias que a gente tem visto aí, via STF, é obra do grande capital. Tudo isso é obra do grande capital. O mensalão, a prisão do Lula, o impeachment da Dilma, tudo isso é do grande capital e o imperialismo indo, né? Eles patrocinaram o Alexandre de Moraes para fazer o processo contra o Bolsonaro, com vistas a controlar o regime político. E agora eles entraram em choque frontal com o Alexandre de Moraes. É quase que um padrão, porque também já tinha acontecido com o Joaquim Barbosa no processo do mensalão. O Joaquim Barbosa, ele teve a sabedoria de pular fora logo, né? Ele achou que ele não ia conseguir expandir o poderio dele. Mas a fritura desses agentes especiais é inevitável. Faz sentido o que ele falou para você? O sistema fritou o Bolsonaro, apoiou o Alexandre de Moraes, agora já está querendo ir contra o Alexandre de Moraes, e o sistema, eu já tinha dito isso para vocês, são os grandes bancos contra, né, a influência que políticos começam a ter no setor bancário. E aí, a imprensa está soltando a mão do STF. Criticar o STF, segundo o comentarista da Globo, é normal. Não podia criticar quando eles estavam Esses mesmos caras não criticaram quando era com o Bolsonaro, hein, gente? avançando, atropelando a Constituição, atropelando todos os direitos contra o Bolsonaro. E ali era questão de salvar a democracia, então tá tudo bem. Ataquem, matem, sabe? Façam o que quiserem com o Bolsonaro, tá tudo bem. Se o Alexandre de Moraes falasse, não, é uma questão excepcional, é para proteger a democracia para sempre, enforquem o Bolsonaro em praça pública. Essa corja aqui ia falar, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo para salvar a democracia. Agora, que o jogo virou e que os bancões querem a cabeça do Alexandre de Moraes, pode falar mal do STF, sim. É o que disse. Criticar o STF não é tentar intimidar, não é atacar nem a Suprema Corte, nem a democracia. Isso é página virada. Trechos da nota do Fachin fazem todo sentido, ou fariam todo sentido, se fosse para defender o Alexandre de Moraes no julgamento do golpe. Sim, porque ali... Peraí. Aqui ele admite que se o alvo é o Bolsonaro, ou em função da pessoa, tudo bem. Mas nesse caso, não. Alexandre de Moraes teve acertos e desacertos. Nos desacertos, havia alegação política de seguinte, olha, é isso ou é um ataque à democracia, ou a democracia está em risco. No caso Master, não. O Fachin fala que o STF defendeu o Estado democrático de direito, que a força bruta não vai substituir o direito. Ótimo, fazia todo sentido lá. Mas a força bruta, o Vorcaro não tem exército, o Vorcaro não tem militar do lado dele, o Vorcaro não é um golpista, não quer tomar o poder. A gente está falando de dinheiro. E criticar o STF é ajudar na construção do Estado democrático de direito. A democracia não está em risco nas críticas à condução da investigação pelo ministro Toffoli. Não há o menor risco. Bolsonaro já está preso, Braga Neto está preso,
Anderson Torres está preso, outros militares que tentaram o golpe estão presos. Página virada. Usar a carta de ou o STF ou a democracia, nesse caso, não cabe. Sinceramente, eu sinto vergonha de vocês, vergonha da pior espécie, de vocês jornalistas, da mídia atual. A democracia nunca teve tão ameaçada quanto agora. A grande ameaça contra a democracia acontece agora, com escândalos envolvendo empresários, envolvendo escândalo de corrupção, atacando os recursos dos aposentados, arrancando dinheiro. São escândalos de bilhões e bilhões e bilhões sendo revelados, mas a democracia não está abalada. Vocês não têm vergonha na cara de vocês. Me sinto envergonhado, né? Envergonhado de saber tudo isso. Agora, isso aqui é jornalismo, tá? O Estadão viu a casa, né, de Toffoli em resort de luxo, tem cota de 750 mil. Cota é um mês. É só você multiplicar 750 por 12 e que você vai chegar num valor aí extremamente absurdo pelo valor das casas. Dá uma olhada. O Estadão veio até o interior do Paraná para conhecer o Tayayá Aqua Resort. Olha isso, velho. Olha o resort do cara. Empreendimento onde os irmãos do ministro Dias Toffoli já tiveram participação. O hotel fica às margens da represa Chavantes e o que chama atenção é o luxo do local. Propaganda. A estrutura conta com uma pequena praia artificial, onde dá para andar de caiaque, 2 piscinas aquecidas, 2 saunas, toboágua e 2 marinas, onde é possível fazer passeio de lanchas, além de vários bares e restaurantes. Para se hospedar, há casas e chalés espalhados pelo local, além de apartamentos que ficam no prédio principal. O ministro Dias Toffoli costuma ficar numa área mais discreta do resort, o condomínio Ecoville. Lá em cima tem um heliponto, mas outro acesso é por meio dessa subida aqui. O trajeto leva cerca de 15 minutos e a gente fez de forma tranquila, sem ninguém nos abordar. Aqui a gente já começa a ver algumas casas do Ecoville. Ali em cima. Uma única cota no Ecoville custa R$ 750 mil. Uma imobiliária nos explicou que o padrão é que cada casa tenha 13 cotas e que cada cota dê direito a 4 semanas de estadia por ano. Seguranças que atendem ao STF passaram ao menos 134 dias no resort entre janeiro de 2022 e novembro do ano passado. Os dados foram obtidos pelo Metrópolis e confirmados pelo Estadão. Aqui atrás de mim está uma vista mais geral da condomínio Ecoville. Vocês podem ver, e ao fundo a represa. Outra opção para ficar no resort é comprar um chalé na parte mais acessível do empreendimento. Há imóveis do tipo oferecidos nas imobiliárias por mais de R$ 2 milhões. Também é possível alugar um apartamento no prédio principal, como nós fizemos. A diária custa a partir de R$ 1.300. Esses valores contrastam com o que o Estadão vem mostrando. Os irmãos do ministro administram uma empresa, a Meredith, que chegou a ter 33% do resort. Apesar disso, a esposa de um deles, José Eugênio, disse à reportagem que ele nunca foi sócio do resort e que não tem sequer dinheiro para reformar na própria casa. José Eugênio Dias Toffoli, irmão do ministro, disse ao Estadão que a Meredith, empresa sediada na casa dele, não faz mais parte do Tayayá e que todas as informações financeiras da empresa foram declaradas à Receita Federal. A participação da Meredith no resort foi vendida em 2021 para o Fundo Arlim e em 2025 para uma empresa controlada pelo advogado Paulo Humberto Barbosa. Como mostramos em reportagens no Estadão, o Arlim, à época, pertencia ao empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, ex-presidente do Banco Master. Vorcaro é investigado por fraudes na administração do banco. O relator do inquérito é o ministro Dias Toffoli. Procurado, ele não se posicionou. Vem cá. Um sujeito onde a cota, ou seja, você fica um mês na casa, você paga 750 mil. Não tem dinheiro para reformar a sua própria casa. Mora numa casa quebrada.
uma calçada toda quebrada, o Estadão mostrou ali. É tenso, né? É tenso. Vamos lá. Coitado, acho que se a gente juntar a vaquinha, dá pra pagar essa reforma aí. O Trump preparou uma mega armadilha para o Lula no tal do Conselho da Paz. Eu estou esperando para ver o Lula recusar, porque o Lula vai recusar. Vai se acovardar, não vai participar disso. Ele não quer redemocratização de Gaza, ele não quer o fim do Hamas lá em Gaza, ele não quer nada disso. Lula critica o Conselho da Paz, proposto por Trump, e diz que não aceita imposição para fazer. E a galera ó, o Hamas ataca primeiro e não quer que os caras revidam. Aí o Hamas pega e usa os civis como escudo. Aí é fácil demais, velho. Política. Olha só. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nessa sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e voltou a dizer que o Brasil não vai abaixar a cabeça para outros países. As falas foram registradas em evento nacional do MST. Vá a merda, né? MST em Salvador. Essa gente fala da soberania. Vamos defender a soberania do nosso país, mas não autoriza, não respeita a soberania da propriedade de outras pessoas, né? Véi, comunista, ele quer arrancar sua propriedade e seu direito de herança. Isso está escrito no próprio Manifesto Comunista. E tem gente que defende uma desgraça dessa, velho. É brincadeira. Vou te falar, é uma incoerência do caramba. Segundo Lula, o mundo vive um momento muito crítico em relação à política e às cartas da ONU, que está sendo rasgada. A ONU, o que ela fez até hoje? Sejam sinceros. Quantos ditadores a ONU tirou? Quantos ditadores os Estados Unidos tirou? ONU é tudo uma farsa, OMS. Só pra gente ter uma noção. Quantas pessoas morreram? Vamos falar agora. No caso do Irã. Para que a merda da ONU serviu? Para ter uma reunião onde gasta milhões a cada vez que o Brasil vai lá participar dessa patifaria, para chegar lá, se calar sobre o Irã. Teve uma reunião onde fizeram uma reunião para falar que está errado tirar o Maduro do poder. É muita falta de vergonha na cara. Tá passando a hora dessa ONU ser esquecida mesmo. Ao invés da gente corrigir a ONU, que a gente reivindica desde que eu fui presidente em 2003, o que está acontecendo? O presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU, em que ele sozinho é dono, disse em referência ao Conselho da Paz, assinado pelo norte-americano nessa quinta-feira. O Lula vai rejeitar, vai recusar, né? Vai recusar e corre o risco do Brasil tomar tarifas, sanções, vai azedar as relações do Brasil com os Estados Unidos, mas tá tudo bem. Enquanto isso, né, nós citamos o Sem Terra aqui, que não sabe a diferença de soberania da propriedade, né? E aí, foi abandonado. O Lula não deixou o Sem Terra entrar e Lula, em Maceió, Sem Terras abandona o local após serem impedidos de acesso ao evento. Por que não invadiram? Alguém gritando a falta de respeito. Vou ser sincero com vocês, não gosto do Lula não, mas nessa aqui eu apoio o Lula. Se eu fosse presidente também, o Sem Terra ia passar longe de mim. Só que eu não ia pedir voto para eles também. Mas é a cara de pau, né? E aí, enquanto o Lula fica nesse discursinho contra o Trump, vocês sabem que o Xi Jinping taxou o Brasil em 55%, mais do que o Trump na carne. Mas mesmo taxando a carne brasileira em 55%, a China promete apoio a Lula em tempos turbulentos. Em 2026, Lula, eu não vou deixar o Trump fazer o que fez com o Maduro, não. Eu vou te proteger. O presidente da China, Xi Jinping, assegurou ao presidente Lula, nesta sexta-feira, que Pequim apoiará o Brasil e o Sul global em meio à atual conjuntura internacional e defendeu que os dois países atuem conjuntamente para preservar o papel das Nações Unidas. A China quer preservar a ONU. Você já imagina que não vem coisa boa. A informação foi divulgada pela agência estatal chinesa Xinhua. A declaração ocorre, no entanto, em um contexto de restrições comerciais impostas pela China às exportações brasileiras de carne bovina. No fim de 2025,
o governo chinês decidiu taxar e limitar a importação do produto como forma de proteger os seus produtores locais. Em 31 de dezembro, o país anunciou a criação de cotas anuais para a compra de carne bovina de fornecedores estrangeiros, entre eles o Brasil. Então o Brasil está sendo taxado pela China e o Brasil continua lá lambendo as botas, né, da China, como se não houvesse amanhã, né? Continua com isso aí. E aí, né? Vamos lá. Lula sobe o tom contra Trump, quer criar uma nova ONU e ser dono do mundo. Ou seja, o multilateralismo está sendo jogado fora pelo unilateralismo. Ou seja, está prevalecendo a lei do mais forte. A Carta da ONU está sendo rasgada. E ao invés da gente corrigir a ONU, que a gente reivindica desde que eu fui presidente em 2003, reforma da ONU, com a entrada de novos países, com a entrada de México, do Brasil, de país africano, o que está acontecendo? Vai beber uma cachaça. O presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU e que ele, sozinho, é o dono da ONU. Então, o que nós precisamos é ter em conta a fragilidade política dos partidos no mundo hoje. Eu estou há uma semana telefonando para todos os países do mundo. Já falei com muitos países. Já falei com a figura mais importante. Já falei com o Putin. Já falei com o Xi Jinping. Já falei com o primeiro-ministro da Índia. Já falei com o presidente da Hungria. E já falei com muitos outros presidentes, com a Cláudia do México. Ou seja, tentando ver se é possível a gente encontrar uma forma de se reunir e não permitir que o multilateralismo seja jogado para o chão para que predomine a força da arma, da intolerância de qualquer país do mundo. Mari, essa promoção da Gazeta é realmente assim, é entregar de graça o conteúdo, né? Por 6 longos meses, metade de um ano, né? R$1 é um valor simbólico. Eu não estou no Brasil. Resumindo, se eu tivesse um pouquinho mais de condição, eu pagava a Gazeta do Povo. Compensa, jornal bom, viu? Lula quis dizer aqui que ele quer juntar com um monte de país esquerdista, né, para parar o Trump. E aí, para escancarar um pouco mais, antes que o TSE venha aqui e te impeça de falar isso, o Lula disse que fica indignado toda noite com o que aconteceu com o Maduro lá na Venezuela. Nós estamos vivendo um momento delicado. Eu, sinceramente, eu fico toda noite indignado com o que aconteceu na Venezuela. Eu não consigo acreditar. O Maduro sabia que tinha 15 mil soldados americanos no mar do Caribe. Ele sabia que todo dia tinha uma ameaça. Todo dia tinha uma ameaça. Ou seja, os caras entram à noite na Venezuela, vão no forte, que é um quartel onde morava o Maduro, e levam o Maduro embora. E ninguém soube que o Maduro foi embora. Ou seja, como é possível a falta de respeito à integridade territorial de um país? Não existe isso na América do Sul. Bateu o desespero. Essa é a verdade, né? O cara é um narcotraficante, velho. Velho. Ditador, velho. A galera, velho, que eu já vi, já conversei de venezuelano que sai de lá fugido, velho. Aqui no Brasil tá cheio de venezuelano, de cubano, velho. Os caras saem daquele inferno lá de tudo quanto é jeito, velho. Você vê notícia aí de gente atravessando Cuba, velho, de jangada, correndo o risco de ser morto por tubarão e ser acertado com um tiro de míssil lá dos americanos, no mar americano lá, velho. Deu o desespero e o desespero total do Lula ao ver, pô, peraí, fizeram com o Maduro, podem fazer comigo também? E lascou, hein? Pois é. O Lula não conseguiu segurar. Mostrou, escancarou que o que aconteceu com o Maduro tá tirando o sono. Pô, e outra coisa, o Maduro foi recebido aqui no Brasil com tapete vermelho, velho. E o segurança dele ainda deu um socão na repórter lá da Globo, ninguém, ó, nada. Do Lula. Pode ter certeza. Tá bom? Dito isso, obrigado, pessoal. Hoje é 24 de janeiro de 2026. Esse foi o nosso Chá da Tarde. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Se eu conseguir, tá? Eu trago o editorial das 7 horas hoje para vocês. Se eu conseguir. Se não,
vou curtir a família hoje, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, um grande beijo no seu coração e te vejo no próximo editorial. Grande abraço. Isso aí, galera. Curte, compartilha, se inscreva no canal, me ajuda aí, dá essa força. E fui. No próximo vídeo eu vou estar tentando terminar, né? Tem muito detalhe ainda. Não sei quantos mais vídeos eu vou fazer. Então bora. Vamos pra cima.